Olá, meu nome é Datiege Rios de Sá e eu quero compartilhar com vocês o que significou a minha experiência com Deus anos atrás. Em 1993, eu vim estudar em Salvador com meus irmãos. Eu estava no terceiro ano do segundo grau e tinha 17 anos. Foi então que no dia 5 de abril, ao sair do Colégio Delta, no Imbuí, onde eu estudava, ao atravessar a rua para ir para casa, eu sofri um acidente. Eu fui atropelada por um bugre. O carro vinha em tão alta velocidade que, ao bater em mim, me jogou no alto e, quando eu desci, eu bati com a cabeça no meio-fio. Eu tive traumatismo craniano e já caí desacordada no chão. Fui levada ao hospital, recebi os primeiros socorros e os médicos disseram para meus pais que meu cérebro esfacelou, não dando para tirar os coágulos. Fiquei 19 dias em coma profundo e ainda na UTI peguei uma infecção pulmonar, o mesmo que pneumonia. Eles disseram que de 100 pessoas até aquele dia que pegou esse tipo de infecção, apenas uma tinha sobrevivido, e eu fui a segunda para a glória de Deus. Os médicos tinham me desenganado. Diziam que se eu vivesse seria com vida vegetativa, surda, cega, muda ou viver amarrada com movimentos involuntários. E de fato, quando eu saí do coma profundo, tive que ficar um tempo amarrada, pois eu me coçava de tal maneira na minha perna direita que ficou na carne viva. Chegaram ao ponto de afirmar para minha família acerca da possibilidade de eu sobreviver, que minha mãe tinha esperança porque queria, pois ali ninguém dava esperança a ela. Eu tive que reaprender a andar, a falar e a escrever. Dias após ter saído do hospital, eu fui visitar uma conhecida com minha mãe, e esta me apresentou Jesus. Eu sabia do livramento que Deus tinha me dado. Por isso, eu achei conveniente, naquele momento, confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador. De volta a Jacobina para me dedicar à recuperação, percebi que aquela decisão foi só da boca para fora. Porém, o primeiro passo foi dado e o Espírito Santo que passou a habitar em mim foi fazendo a obra. No final desse mesmo ano, meus pais me levaram a um médico em São Paulo para avaliar a minha recuperação. Eu me recordo que ele não afirmou ter sido um milagre, pois alegou que, como eu era muito jovem, o lado esquerdo do meu cérebro assumiu as funções do lado direito, e por isso não fiquei com sequela nenhuma. Mas para mim esse fato já é um milagre, um lado do cérebro assumir as funções do outro lado. Já recuperada então, em 1995 voltamos a morar em Salvador, agora toda a família. Numa manhã em que estávamos assistindo TV, eu e minha mãe na sala de casa, ela virou para mim e disse: Dati, eu me lembrei de algo e eu quero te pedir perdão. Quando eu estava grávida de você, eu e seu pai não íamos bem no casamento. E então, de comum acordo, decidimos ir no médico lá em Jacobina, conhecido como carniceiro, pois fazia tudo que era aborto. E Deus usou esse médico para dizer que não faria o aborto, mas, se quisesse, faria a cesárea. E foi o que aconteceu, ele fez o parto. Foi então que eu, que já vinha tendo um contato com a palavra de Deus, me lembrei do Salmo 139, que diz que quando a gente ainda é uma substância informe, sem forma na barriga da nossa mãe, Deus já conhece todos os nossos dias. Momento em que reconheci que de fato Deus tinha um propósito na minha vida, pois percebi que desde o ventre da minha mãe minha vida poderia ter sido ceifada, e aos 17 anos também. Poderia ter morrido ou ficar cheia de sequelas, onde não teria tido as oportunidades que o Senhor até então tinha me concedido. Esse sim, então, foi o verdadeiro momento da minha conversão. Em 1993, reconheci que Deus me deu um grande livramento, uma experiência pela dor. Mas, então, ao tomar conhecimento desse episódio, eu percebi o quanto Deus me amava. Fui então atraída a Ele pelo seu amor. Nesse mesmo ano, tomei minha decisão pública de fé e me batizei. Após anos tomando uma medicação anticonvulsiva e exames em dia, o meu médico decidiu suspender o medicamento e, após um ano e poucos meses, eu tive a primeira crise convulsiva. Foi então que tirei uma ressonância magnética do crânio. Os médicos, espantados com o que estavam vendo,
Perguntaram à minha irmã, que estava acompanhando o exame, se eu não tinha nenhuma dificuldade, nenhum problema, pois havia em meu cérebro uma mancha inativa na parte maior de 8 centímetros e na menor de 4, que é justamente as áreas que os médicos diziam que eu ficaria com sequelas se eu sobrevivesse: a fala, a audição e a visão. E minha irmã disse que não, que foi justamente depois desse acidente que eu ingressei numa faculdade e me formei. Hoje, com o conhecimento das verdades bíblicas, eu sou grata a Deus, pois Ele me deu uma oportunidade de reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Ele bateu na minha porta exatamente da forma que eu precisava ouvir a sua voz. Eu era uma jovem que, apesar de não levar uma vida totalmente errada, hoje eu tenho consciência de que levava uma vida apenas para satisfazer o meu ego. Eu diria até fútil, uma vida sem propósito. Eu falava que eu era católica apostólica romana para crente nenhum se aproximar de mim e falar de Jesus. Nem mesmo batizada na Igreja Católica eu era. Tive que ser batizada às pressas na UTI, com medo de morrer pagã. Também afirmava que se é uma coisa que eu nunca vou ser é crente. Aprendi a duras penas que nunca devo dizer nunca a Deus, pois me parece que Deus gosta dessas pessoas mais difíceis. Eu tenho convicção que se não fosse através disso, eu hoje não serviria a Deus. Mas Deus conhece exatamente cada um de nós. Ele sabe qual experiência necessitamos para abrir a porta do nosso coração para Ele. Alguns precisam de uma experiência extraordinária e outros nem tanto. O importante é que tenhamos os nossos ouvidos atentos à sua voz. Ele quer salvar a todos. O seu convite foi direcionado a toda a humanidade. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Decididamente, eu precisava de Jesus. Tenho certeza que se Deus não tivesse me dado uma segunda oportunidade e minha vida tivesse sido ceifada, eu não teria tido a chance de estar um dia com Ele na glória. Eu fiz minha decisão, mesmo inconsciente do que de fato representaria aquele passo dado. Eu confiei a Ele a minha vida. Em Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu louvo a Deus pela sua infinita misericórdia. Ele foi muito bom e generoso comigo. Sem Jesus eu estava perdida, embora não tivesse consciência disso, pois eu ignorava o mundo espiritual. A vida que Deus tem reservado para nós é muito mais além da nossa vida terrena, pois prestaremos contas um dia a Ele, você crendo ou não. E a única maneira de termos uma vida relevante e com propósito é confessando a Jesus como Senhor e Salvador, como está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Se confessarmos a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus tem uma missão para cada um de nós. Dessa forma, eu quero deixar um recado a você que está ouvindo esse testemunho pessoal. Os dias são maus, nós sabemos que estamos vivos hoje e agora. O amanhã a Deus pertence. Da mesma forma que no dia 5 de abril de 1993, eu saí de casa no início da tarde para ir ao colégio, achando que retornaria logo mais à noite, por pouco e pela misericórdia de Deus não retornei. Não perca as oportunidades de ouvir a voz de Deus. Busque a Ele. Ele nos criou com uma missão. Não endureça o seu coração. Não há nada que recompense viver uma vida longe de Deus na eternidade. Nenhum prazer, nenhum bem é capaz de suprir a presença de Deus. Ele se revela a todos os homens. Ele diz que quem o busca, o encontra, quando buscá-lo de todo o coração. Hoje, em 2022, e servindo a Deus há 27 anos, lhe garanto que não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus, ter a certeza e a garantia dos meus pecados perdoados e que Jesus virá em breve me buscar para habitar com Ele. Você pode ter a certeza e esperança também.
Não espere que algo drástico aconteça em sua vida para ouvir a voz de Deus e reconhecer a sua existência. Que Ele te abençoe e guarde. Jesus te ama.